Bom, gente, aí na aula passada nós ficamos de fazer uma aula aqui, né? Eu não estava pretendendo, mas por conta do pessoal da turma, né? Achar que devia fazer isso porque estava um pouco atrasado e tal, então eu resolvi fazer. Mas já tem algum tempo que nós começamos aqui, eu não estava gravando, botei para gravar agora, né? Então ninguém acessou. Eu mandei o link e ninguém acessou, né? E ninguém acessou no link de produtividade do segundo ano da turma D. Certo? Então vamos continuar para a gente deixar pelo menos alguns minutos da aula gravada. E se for o caso de vocês precisarem depois, tudo bem. Se não, fica gravado de qualquer sorte, fica gravado. Bom, a questão da gestão de produtividade é uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo, desde que começou essas idas e vindas, né? Desde quando começou essa abertura externa, isso é que a gente chama de globalização. O que é globalização? A globalização não está dizendo, né? É uma abertura. Professor, Oi, o senhor iniciou a aula sem ninguém, foi? foi sem ninguém. Quem é? Janile foi porque a gente estava na aula de história. Ah, estou no auditório? Foi, terminou agora. Ah, sim, tudo bem, mas eu comecei a aula agora, porque não tinha ninguém. E quem é que está falando aí? Janile. Oi, Janine, por que vocês não estão aparecendo aqui? Ah, a gente começou a entrar agora, tá? Gisele e Maria Vitória, por enquanto. O restante vão entrar. Ah, certo. De qualquer maneira, está gravando, então eu vou dar continuidade para que não haja interrupção. De qualquer maneira, vai ficar gravada lá, né? Mas eu queria que vocês assistissem, né? Porque essa questão de produtividade é muito importante para vocês. Sim, a gente É, vai assistir agora, né, professor? Saiu da aula de história. uhum. Isso, gente. Então, como eu estava falando, né? Essa questão de gestão de produtividade é muito importante, porque isso é o começo para vocês irem, né, se aprofundando mais nessa questão. Né? Porque aqui nós vamos falar de globalização, certo? Aqui nós vamos falar de concorrência, nós vamos falar de competitividade, né? Isso é o que está rodando dia a dia, né? Mas eu estava falando para vocês da abertura crescente e externa. O que é isso? O que quer dizer abertura crescente e externa? Significa que cada dia que passa, os países estão comercializando, estão negociando entre si, né? É, anteriormente havia aquela situação onde se colocava barreira nas importações, né? Você trazer o produto para cá ou levar o produto daqui para lá. Hoje em dia não. Hoje em dia, além de haver essa versatilidade na,
nessa troca comercial, existe ainda a questão global, ou seja, a globalização propriamente dito, que é isso. São os negócios que são feitos diretamente, certo? Em cada país, sem a presença ou com a presença, né? Nos dias de hoje, com a presença ou sem a presença da empresa. As instalações de novas empresas em determinados países, Ainda era né? A instalação de determinadas empresas em determinados países. O Brasil, por exemplo, agora que estão saindo algumas empresas, mas o Brasil tem muitas empresas do exterior, né? Principalmente essas empresas automotivas, né? De fabricação de veículos. Né? E a comercialização, que, por exemplo, lá do Japão, o camarada faz um negócio aqui no Brasil, né? Às vezes sem até sair do lugar, com dinheiro. É uma aplicação financeira que pode ser feita de lá, né? Uma compra, né? A compra de determinados itens de mercadorias é discutido e acertado sem precisar de locomoção, né? Então, é isso, é a comercialização generalizada, certo? Entre os países. Só que cada um desses países, eles estão tomando atitude, ou suas atitudes, no sentido de tentar melhorar a sua mercadoria. Certo? O Brasil vai vender para o Japão. Mas daqui a pouco tem a China, que já faz melhor do que o Brasil. Faz melhor com preço mais barato. Certo? O que é que vai acontecer? O Japão vai dar preferência para a China. Né? Então é exatamente isso. É isso que a gente chama de concorrência. Né? E por trás disso aí existe essa questão, ou seja, existe essa chamada de gestão de produtividade. É você saber administrar, certo? A produção da empresa que está vendendo, no caso, ao Japão, certo? A administração, de um modo geral, não só da parte da produção, mas como a parte da organização, certo? Essas empresas, elas são obrigadas, essas empresas elas são obrigadas, certo? A trabalhar nesse sentido, se ela quiser ser bem-sucedida. Se ela quiser ser bem-sucedida no mercado, ela tem que prestar atenção, certo? No seu modo de produzir, né? O modo de produzir, nós estamos nos referindo aqui ao que é a produtividade. Prestar atenção quer dizer você tem que gerir, você tem que administrar, você tem que monitorar, né? De tal forma que você atinja um patamar, né, onde o seu índice de produtividade, né, possa concorrer com qualquer outra empresa. Né? Isso a gente está falando independente de produto. Né? Independente do produto. Então, tem que zelar não só as empresas privadas, certo? Mas os países, de modo geral, eles estão tomando para si, certo? Essa questão. Na passagem existia um plano chamado Plano Brasil Maior, certo? Chamado PBM, Plano Brasil Maior. Então, o que é isso? É um plano, certo, que existe no Brasil,
onde os seus criadores estão voltando a atenção até para a empresa pública, certo? Então, quando eu falei que não é só a empresa privada, a empresa pública também. A empresa privada é a empresa que tem dono. A empresa privada é a empresa que tem dono, né? É formado por sociedade. O dono pode ser representado por uma sociedade, né? 3, 4, 5, 7, de acordo com o tipo de empresa. Se for uma empresa sociedade anônima, eu não sei se vocês já deram isso, né? Se for sociedade anônima, ela pode ser feita com mais de 7 pessoas. Né? E empresa limitada que ela é reduzida, assim, 3 pessoas, 4, conforme. Né? Tudo bem. A limitada é reduzida, mas a sociedade anônima não, ela é bem ampla. Ela é bem ampla e quem quiser ser sócio, vai lá ser sócio. É só comprar as ações. Né? Então, esse plano Brasil Melhor caracteriza o quê? A dimensão sistêmica desse plano, de natureza, destina-se a orientações que visem, sobretudo, eu estou lendo um pouquinho aqui, e você repare, é que o plano orientações que visem, sobretudo, a redução dos custos sistêmicos, né? E aumento da eficiência e produtividade agregada da economia nacional. Certo? Então, você vê que quando ele fala aqui de custos sistêmicos, né? Se eu fizer alguma pergunta assim, a respeito de significado de custos sistêmicos, vocês vão dizer que os custos sistêmicos são todos aqueles custos, né, referentes ao sistema, certo? Ao sistema onde a produtividade é originada, certo? Então, são todos custos que diz respeito aos sistemas, a todos os sistemas que trabalham, certo, com essa produtividade. Só que aqui, no Plano Brasil Maior, nós estamos é, enfocando, né, nós estamos trabalhando com o conjunto de todas as empresas, certo? E qual é a ideia, então, vamos dizer, do governo? É justamente isso. O que eu acabei de falar é a redução dos custos sistêmicos, o aumento da eficiência e produtividade agregada à economia nacional. Agregada à economia nacional quer dizer com todas juntas, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? Produtividade agregada à economia nacional. Quando a gente fala economia nacional, são todas as empresas juntas. Todas as empresas juntas, mais alguns setores, né, formam o que? A economia nacional, a economia brasileira. É isso? Mas o que é objetiva? Objetiva é promover bases mínimas de isonomia das empresas brasileiras em relação às principais concorrentes internacionais. Ou seja, quando ele fala isonomia, é porque quer dar uma certa, tornar todas as empresas no nível, certo, que possa corresponder a todas as exigências do exterior, a todas as exigências internacionais. Certo? Fala isonomia é isso, é você colocar praticamente no mesmo nível, certo? É praticamente no mesmo nível de concorrência. Né? E conseguir, então, exportar seus produtos. Exportar é vender para fora. Importar é você comprar. Quando você exporta, você está mandando mercadoria, né, para outros países. Quando você importa, você está comprando mercadoria de outros países. Quando você importa, você está comprando mercadorias do Paraguai.
você está comprando mercadorias da China, você está comprando mercadoria dos Estados Unidos, enfim, você está comprando mercadoria de outros países, né? Quando você exporta, você está vendendo para a China, você está vendendo para Portugal, você está vendendo para outros países também, né? Então a questão é essa, né? É você encarar os seus principais concorrentes. A empresa vai ter que encarar os seus principais concorrentes, né? Tanto faz essa concorrência a nível interno como a nível externo, né? Então, as empresas têm que estar preparadas para fazer face a essa concorrência. Ou seja, o país, o Brasil, tem que estar preparado para fazer face a essas concorrências internacionais, né? Então, a concorrência interna é o quê? A concorrência interna é a concorrência entre as empresas aqui dentro do Brasil, certo? Então, em todos os níveis, né? Então, por exemplo, aqui a Nikkei já concorre com aqui dentro de Pombal, né? A Nobre e tal. Então, são concorrentes, todas essas empresas, supermercados concorrentes entre si, e por aí vai, né? Então, concorrência é isso, é você ter condições de chegar ao mercado. Porque se você não der importância a isso, né? Se você não der importância a esse tipo a essa condição, nem no mercado a empresa entra, certo? Então, nós falamos aqui a respeito de produtividade, já adiantando alguns aspectos, para você ter noção já do que seja. Então, nós temos aqui gestão de produtividade, onde o tempo, né, a administração do tempo é um tema que é recorrente, quer dizer, está sendo levado em consideração sempre. Por isso, ele é considerado de extrema relevância. Certo? Aí, lendo um pouco aqui, há como discordar, né? Lendo aqui, só para vocês terem um pouquinho de ideia. Depois eu explico assim. Há como discordar, ainda que todos tenhamos rigorosamente 1.440 minutos todos os dias, é comum no mundo executivo reclamações sobre a escassez de tempo face às demandas do dia a dia. Então, quer dizer, a questão do tempo em relação à produtividade é tão relevante, certo? Que às vezes nós não reparamos, nós não conseguimos enxergar essa importância. Mas o executivo, o administrador, o monitorador lá de dentro da empresa, ele reclama, né? Ele reclama sobre a escassez do tempo em face à demanda do dia a dia. Ou seja, ele diz, ele fala, que o tempo que a empresa dispõe para a produção não é suficiente para atender a demanda do dia a dia, certo? Ou seja, não tem tempo suficiente para produzir aquilo que os consumidores procuram, né? E assim e assim o tempo vai passando, né? Se não se tomar nenhuma decisão, o que é que vai acontecer? Vai haver uma perca de tempo, como todo mundo fala, certo? Acontece que nós estamos tratando, certo, do empresário, do seu modo de pensar no dia a dia, certo? Quando ele fala da falta de tempo, que a empresa não dispõe de tempo para atender a demanda, para atender a procura, né?
para atender os clientes. Demanda e procura, gente, é a mesma coisa, certo? Quando o cliente vai comprar, quando ele vai procurar, quando ele vai comprar, ele vai procurar uma mercadoria. Ou seja, ele vai demandar uma mercadoria. Ou demandar várias mercadorias. E assim sucessivamente. Então, vamos pegar esse outro parágrafo que está dizendo: a gestão do tempo é um processo de priorização e organização de tarefas, certo? Que envolve seu planejamento e execução voltado para melhor aproveitamento do tempo investido nelas, o que resulta em maior produtividade e eficiência. Então, trocando isso aí é miúdo. Então, a gestão de tempo, a monitoração do tempo, a administração do tempo, certo? É um negócio de prioridade. Certo? Porque quando você organiza esse tempo, quando você organiza as tarefas em função do tempo, quando você planeja, certo? Quando você vai executar, vai melhorar o aproveitamento. Ou seja, você vai aproveitar mais o tempo, certo? Que você vai investir nessas tarefas. Então, o que é que precisa? Quando ele diz que processo de priorização e organização de tarefa, ele está falando de planejamento, que você tem que planejar, você tem que pensar o tempo que você vai consumir, o tempo que você vai gastar desempenhando determinadas tarefas. Se você não planejar, se você não administrar isso, com certeza você não vai ter resultado satisfatório. Mas se você fizer, então vamos complementar aqui. Se você fizer isso, vai resultar em quê? Vai resultar em maior produtividade e eficiência. Né? Essas telinhas desses três primeiros parágrafos aí que vocês estão vendo. Aqui, ó. Certo? Eu vou até selecionar. É uma curiosidade. Vocês estão vendo que eu selecionei aí? Sim. Tá dando para ver que está selecionado, né? Aham. Muito bem, muito bem. É assim que é bom. Então, gente, então, como conceito, certo? Essas qualificações aí são definidas como condução de projeto, como um fator determinante para a conclusão, junto com escopo e custo, certo? Ou seja, você vai ver a formação daquilo que você está produzindo, onde o que está chamando de escopo, aí é tudo junto, certo? Ele só separou aí só os custos, né? Então, tudo que está sendo produzido e o custo que leva àquela produtividade. Então, uma técnica de gestão do tempo inclui um conjunto de tarefas, como eu já falei para vocês, né? Processos de decisões com foco na coordenação, objetivos da limitação dentro da limitação do tempo. É isso. Então, você vai tomar suas decisões, executar as suas tarefas, certo? Dentro de uma limitação de tempo, ou seja, você vai ter que ter um tempo delimitado, ou seja, você vai condicionar esse tempo para você realizar a sua tarefa. Né? Nas organizações modernas é vista, deixa eu colocar aqui, nas organizações modernas,
nas organizações modernas é vista como ciência para identificação e custeio das atividades com foco na eliminação de desperdício. Quer dizer, esse, então, é o intuito, é a ideia. Tudo que você faz é no sentido de eliminar tudo que for desperdício, certo? Dentro do sistema, certo? Dentro do sistema. Desperdício de um modo geral. Então, quando você desperdiça o tempo, muita coisa está indo ali atrás dele, inclusive as tomadas de decisões. Não é isso? Então, eu só vou pegar só essa partezinha aqui, e depois a gente vai para dar uma rapidinha aqui, depois a gente vai lá embaixo, ver quais são os tópicos para a gente tentar resolver, né? Então, nas organizações modernas, desperdício, nós já vemos, então eu vou sublinhar, não, selecionar aqui. Na vida pessoal, não é diferente. Afinal, como dizia aquele escritor, aquele Vitor Hugo, né? A vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando o tempo. A boa deixa aí, né? O Vitor Hugo é o autor dessa frase. O que difere quando estamos fora das empresas e que dificilmente sabemos calcular o valor do tempo. Mas é isso, né? Por isso que eu estou fazendo questão aqui de selecionar esse pedacinho aí para falar da vida pessoal. Eu acho que é muito difícil, né, principalmente em tempos pandêmicos, eu acho que é muito difícil uma pessoa se preocupar muito com essa questão de tempo. Não quero dizer, certo, que não existe aquelas pessoas que elas necessitam realmente de monitorar o seu tempo. Ela precisa do seu tempo. Ela precisa ter o seu tempo. Certo? Mas a gente sabe que não é igual. Certo? Há uma preocupação que o executivo tem em relação à sua empresa. É porque é dali que o empresário, que é a empresa, sobrevive. Né? E as pessoas não. As pessoas sentem, mas não é a mesma coisa quando essas pessoas estão dentro da empresa. Certo? Eu quero saber se até aí, que nós vamos ver a gestão de produtividade na atualidade, nós vamos ver aqui, certo? A questão da globalização, que eu já falei um pouco. Eu quero saber se tem alguma pergunta aí, gente? Janile, Oi. tem alguma pergunta para fazer? Está Não, entendendo? então o senhor quis dizer que tempo é dinheiro, é? Dentro de uma empresa? Exatamente. Muito bem raciocinado, gente. Então, Janine agora foi fundo, né? Existe essa máxima, né? Foi até bom ela falar, porque você pode alertar, você pode comentar, né, esse tipo de essa questão. Tempo é dinheiro, sim. Para uns mais, para outros menos, né? Para uns mais, para outros menos, né? Mais tempo é dinheiro. Então, muito bem. Qualquer dúvida, do jeito que eu expliquei, vocês têm o material aqui. Se alguém quiser imprimir, eu sempre falo isso, é só baixar e imprimir. E tudo bem. Então, a gestão nas últimas décadas, temos percebido um movimento constante de aumento de importância dado o tempo nas decisões. Sim, é claro, toda tomada de decisão, certo, tem que levar em conta o fator tempo.
certo? Para que você possa atingir seus objetivos, né? Você tem que levar em conta o planejamento que a gente já falou, né? Você tem é a questão da priorização. Você tem que dar prioridade, certo? Quando você vai tomar uma decisão, você tem que dar prioridade ao tempo e verificar como é aquelas atividades programadas, planejadas, como é que elas vão acontecer, como é que elas acontecem, o resultado, certo? Muito bem. A dimensão temporal adquiriu maior relevância quando a expansão da competição global. Isso aí a gente já viu, né? O fator tempo ele começou a ganhar mesmo notoriedade e ser bem reparado, ganhar muita atenção, né? Isso veio com a competição ocasionada pela expansão da competição global. Então, competição global é o quê? É o que a gente acabou de falar, é globalização. Certo? Existe no mundo, atualmente, certo? Uma cadeia de empresas que estão competindo entre si. Certo? Uma cadeia de empresas privadas competindo entre si, uma cadeia de empresas públicas, né? Uma cadeia de países competindo entre si. Né? Então, o Brasil compete com China, o Brasil compete com Portugal, Portugal compete com o Brasil. Né? Tudo isso é o que é fruto da globalização. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ler essa parte aqui. Se a redação de um documento levar um turno inteiro de trabalho, não seria esse o motivo para o gestor se mostrar impaciente. Afinal, era o que podia ser feito com a tecnologia existente. Então, por exemplo, no passado, as coisas eram mais devagar, porque também não existia, né, a tecnologia que tem hoje. Então, as coisas hoje, elas estão andando mais rápida, mas mesmo assim existe uma deficiência, existe um vácuo, certo? Um espaço entre os tempos. Então, o pessoal dessa época aí, eles também sabiam que isso ele não podia ser mais rápido que aquilo é tudo que eu podia fazer. As ferramentas que eles tinham naquele momento eram essas aí, pronto, acabou. Hoje não, hoje é diferente. Né? Então, mas a onipresença quer dizer que está sempre presente. Né? Mas a onipresença, vocês podem até anotar algumas palavras aí, porque pode atrapalhar. Né? Então, mas a onipresença da informação transformou o intervalo de tempo em minutos produtivos, né, levando a espera passiva a reverter a possibilidade de ganhos e melhores resultados. Então, de acordo com a tecnologia, novas tecnologias que vão surgindo, esses espaços que eu me referi na instância, eles vão diminuindo, certo? Até chegar a um denominador, a um lugar, certo? Onde você pode dizer que está aproveitando todo o seu tempo. Aí vem a dúvida do executivo: seria isso possível? Ou sempre vai faltar tempo para alguma coisa? Né? Essa é a pergunta onipresente também dos executivos.
Né? O executivo, quem é executivo? Executivos são os gestores e administradores de empresas. Né? Aí eles chegam assim. Nós estamos falando de tecnologia, ele dá exemplo ali de milhões de smartphones e tal. Agora, veja só. Eu vou ver aqui, para a gente não se estender muito, eu vou falar rapidamente aqui a respeito dos fatores de produção. Eu vou repetir para vocês, né? Que tudo começa. Aqui tem o começo. Ah, tem. É. Gestão de produtividade e o começo. Né? Quando a empresa ela é responsável pela elaboração de produtos, pela fabricação de determinados bens, quando eu falo bens e produtos também, né? Bens e produtos, então esses bens e produtos irão satisfazer a necessidade humana, né? As nossas necessidades. Então as empresas atuam nesse sentido, né? No sentido de prover, né? De satisfazer as nossas necessidades. Né? Necessidades humanas que são ilimitadas. As necessidades humanas é como o aproveitamento do tempo. O aproveito do tempo é ilimitado. As necessidades humanas também são ilimitadas. Isso dentro de uma visão capitalista, dentro do mundo em que nós vivemos, né, dentro do sistema chamado sistema capitalista, que é só produzir e ganhar dinheiro. Então, existe uma forma diferente? Existe. Certo? Existe. Mas não chegam para vocês, a não ser que vocês façam uma pesquisa. Que o nosso é esse e ninguém vai querer mudar nada, tá bom? Então, assim, quem tiver interesse em saber, é só procurar uma biblioteca ou, eu não sei se o Google tem alguma coisa disso, né? Essas plataformas aí. Eu sei que é um pouco difícil. Nesse ponto, a gente só aprende mais se for consultar livros ao vivo nas bibliotecas, que seria um pouco difícil nesses tempos de pandemia. Muito bem. Então, veja só, gente, para poder se chegar à elaboração desses produtos que vão satisfazer nossas necessidades, os produtos que irão satisfazer as nossas necessidades, eles são elaborados com alguns elementos que nós vamos chamar de fatores de produção. Os fatores de produção são os recursos naturais, certo? De um modo geral, existentes na natureza, que a gente vai se aproveitar deles. Trabalho ou mão de obra, certo? E mais o capital, que é representado. Capital é representado pela letra K, certo? Que são as máquinas, implementos ou máquinas e equipamentos, certo? Então, esses três elementos, mais recursos tecnológicos, mas a organização da empresa, mas a eficiência do empresário vai dar o nível ou o grau de produtividade da sua empresa. Certo? Então, eu recomendo que vocês façam a leitura aqui ainda, né? Quem não respondeu tem até o dia 30, né? Quem não respondeu ainda tem tempo. Essa aula está gravada, vai ficar lá, né? Tem tempo e vocês têm também o quê? Tem condição de não só ler aqui, quem tiver internet pode ler aqui, e quem não tiver internet pede para baixar, pede para um amigo baixar e faz o quê? E vai imprimir.
ou aqui ou lá na sala de aula. Todos os fatores de produção, né, são esses elementos que eu falei, são os elementos responsáveis pela elaboração ou pela fabricação do produtos ou bens e serviços, certo? Ou bens e serviços. Vai ser de acordo com a natureza da empresa. A empresa quer, de um lado, você está aqui, dado o acirramento da concorrência, a gestão de produtividade está tornando um dos quesitos essenciais na formulação das estratégias de competitividade das empresas. Certo? Então, a questão é essa, você tem que entender a produtividade como orientador de ações que visem, sobretudo, a redução de custos sistêmicos, como nós já vimos lá em cima. Ou seja, todos os custos referentes ao sistema produtivo. O aumento da eficiência, certo? O aumento da eficiência, que é como você é a capacidade que você tem, certo? De monitorar, de administrar, certo? O seu processo, a sua produtividade agregada dentro da economia nacional. Certo? Nós já vimos isso, mas eu estou repetindo para vocês verem que tudo isso que a gente está falando aqui refere-se à questão da gestão de produtividade. Certo? Então, uma vez explicado, feito esse resumão aqui, porque esses textos aqui dá para a gente passar uns 4 dias só falando a respeito aqui, né? Porque é uma coisa que está dentro do assunto, né? Muito bem, está dentro do assunto. Por exemplo, concorrentes internacionais. A gente podia falar alguma coisa de concorrentes internacionais, né? Redução de custos, maximização de lucros, né? É assim. Então, vamos ver aqui alguns tópicos que nós colocamos. Alguns tópicos que nós colocamos aqui para que vocês pudessem familiarizar mais respondendo esses tópicos. Eu pedi que vocês fizessem um comentário da maximização dos lucros e minimização dos custos. Quando vocês forem fazer esse comentário, você não vai se perder somente a maximização dos lucros e minimização dos custos, certo? Você vai se prender à produtividade de um modo geral e da eficiência na aplicação dos fatores de produção, da organização da empresa e da eficiência do executivo. Isso é eficiência do empresário. Ele vai colocar a eficiência dele para tornar eficiente o seu processo produtivo ou a sua produtividade. E a sua produtividade. Certo? Então, aqui, ó, eu comecei 5 linhas, mas dá para vocês fazerem mais de 5 linhas, certo? Quando você pode falar aqui, ó, por exemplo, da concorrência, né? Você tem que. Seu lucro pode ir no limite até
aonde a concorrência alcança. Você vai minimizar seus custos até onde você puder. Vai chegar num limite que você não vai poder mais reduzir os custos. Então aí, ó, é a minimização possível, é a maximização possível dos lucros, certo? Para você fazer face às concorrências recorrentes, as concorrências que estão aí, certo? Então, é uma boa dica que eu estou falando para você comentar somente 5 linhas, olha para isso. Bom, vamos ver o 2, o segundo, acirramento da concorrência. Eu estou pedindo para você explicar o acirramento da concorrência. Acirramento da concorrência é você saber utilizar a redução dos seus custos, é você saber dotar o seu produto de qualidade, é você ter uma produtividade, certo? Que esteja em condição de concorrer com os outros no mercado, porque todo mundo faz isso. Então, a empresa, empresária tem que ter essa condição, porque se não tiver, sai. Alguns têm, outros não. Então, acirramento, se você não souber, é só você procurar no dicionário, da concorrência. É isso, é aquela concorrência bem. É uma concorrência sofisticada, certo? Impetuosa e recorrente. Toda empresa segue essa cartilha. Se ela não tem condições de concorrer, ela sai do mercado. Devido a quê? Devido ao mercado ter uma concorrência bastante acirrada, né? Então, essa é a questão da explicação. Vamos ver o terceiro. Fatores de produção. Eu já expliquei para você, envolvendo conceito e exemplos. Fator de produção, você vai ver o que então? Você vai ver a eficiência do fatores de produção aqui no caso, né? Não é produtividade, fatores de produção. Mas os fatores de produção, hoje, ele está. Eles estão assim, como em determinados níveis, esses fatores de produção podem, então, chegar ao que a gente chama de produtividade. A manipulação desses fatores de produção que eu falei para você no instante, que seria RN, K e T, trabalho, juntamente com a eficiência empresarial e a tecnologia, certo? Você vai alcançar um nível de produtividade razoável. Eu não esqueci de falar de organização, não, né? Pois é. A organização também presente. Então, vai te falar, ou seja, através dos fatores de produção, ou seja, através dos seus níveis de produção, você vai alcançar um nível de produtividade razoável. Como? Você vai envolver aí, certo? Você vai tentar para a redução dos custos, para a eficiência empresarial, para saber como manipular esses fatores de produção, enfim, alcançar um produto que possa, por sua vez, vamos dizer assim, possa, por sua vez, ter vez no mercado. Certo? Você está com um produto que tem preço e qualidade,
A concorrência é acirrada, mas você está aí no meio também. Mas esse quadro está falando de fatores tecnológicos. Explicar, ó, os fatores tecnológicos justamente são aqueles que procuram, certo, melhorar, certo, a sua produção ou produtividade, certo? A eficiência demonstrada através dos fatores tecnológicos, certo? Faz com que você não desperdice o tempo. Esses fatores tecnológicos aplicados com eficiência dentro da sua empresa, você vai ter condições, certo? De, pelo menos em determinados momentos da economia mundial, você competir com os outros, porque você detém os fatores tecnológicos também. Se você não tiver esses fatores tecnológicos também, você vai ficar para trás. Então, a principal função dos fatores tecnológicos é você produzir com eficiência, aproveitar tempos e recursos. O que vai acontecer? Você vai aumentar a sua produtividade porque você está dispondo de mais tempo. Você vai aumentar seus lucros, certo? E você vai melhorar nas suas vendas, claro, na sua competitividade. Isso que a gente está chamando de fatores tecnológicos que você pode explicar dessa forma. Bom, depois você tem o tempo como função da produtividade. Ó, isso aqui, esse tempo como função da produtividade, é o que? Está ligado diretamente às tomadas de decisões. A produtividade é função do tempo. Quanto mais tempo você tem, você aumenta a sua produtividade. Ela pode ser feita através de quê? Essa produtividade ela pode ser expandida através dos recursos tecnológicos que a empresa pode dispor. Então, os fatores tecnológicos, esse quarto aqui, de certa forma, já vai auxiliar no preenchimento das respostas do quinto. Porque a tua produtividade, ela vai, ela pode aumentar em função dos fatores tecnológicos ou não. Se você aplica a tecnologia, se você é a pessoa, se você é empresário, né, e fica atento para tudo que acontece no mercado, todas as modificações, todas as ocorrências, tudo que acontece de novo no mercado, você vai estar acompanhando essas informações e levando para lá para sua empresa e aplicando também. Né? Cada dia não surge uma novidade, surge. Então, e você vai, como empresário, o empresário é obrigado a acompanhar toda a evolução tecnológica, né, que ocorre no mundo de um modo geral. Né? Não é só em relação, não é só em relação à empresa, mas em relação a tudo, mas se bem que o foco é a empresa, tudo bem. Então, que se faça esse acompanhamento em função da empresa, pelo menos isso. Porque o empresário que não fizer o acompanhamento
que não tiver, o empresário que não tiver um sistema de informações bem montado, sistema de Professor, informações aqui eu estou me referindo a SIG, né? Sistema de informações gerenciais. Mas esse sistema de informações gerenciais aqui é voltado para o mercado, é voltado para a empresa. Então, a empresa tem que ter um sistema de informações gerenciais, todos os acontecimentos do mercado, certo? Toda a sua mudança e variação tecnológica dentro do mercado. Ele tem que estar a par para ele, então, poder estabelecer o seu nível de concorrência. Se o empresário não acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, se o empresário não acompanhar essas mudanças, essas modificações tecnológicas que estão existindo dentro do mercado, só tem um caminho para ele. É o chamado caminho de volta. É o caminho de volta. Bom, falando em caminho de volta, nós vamos dar uma encerrada aqui, certo? E dizer para vocês que tirem bom proveito dessa aula. ô professor, Oi, essa atividade o senhor aí vai passar na nossa sala Google lá, né? Da nossa turma? Porque não tem lá nada não lá, só tem mesmo um comentário lá que o senhor colocou, que tem uma reunião na sexta-feira, é só isso. isso aqui eu vou aqui, ó. Eu vou tirar daqui, como eu fiz com as outras turmas. Eu vou tirar daqui e jogar para vocês. Viu? No Eu caso, na selecionei, sala Google, né? eu selecionei aqui, ó, e vou jogar para vocês lá no Sala Google. Aí vocês Ah, baixam, viu? Tá aqui, ó, essa atividade já está, vou botar direitinho como deve ser e vou postar como uma atividade lá para vocês, tá aí a certo? gente pode mandar para o PDF, no caso? Pode. Vocês Ah, podem pronto. fazer PDF aqui, tranquilo, e mandar de qualquer Qual forma, vai tá ser a bom? data de entrega? Não, até a data de entrega você não precisa, até o dia 30, certo? Mas já tem lá, eu acho que já coloquei, já falei com vocês isso, todo mundo já sabe que até dia 30, todos os meus trabalhos você entrega no dia 30, certo? Qualquer Certo. dúvida, gente, que vocês quiserem, às vezes vocês querem entrar mais um pouco na questão, às vezes vocês querem ter mais um pouco de conhecimento, qualquer dúvida, se vocês quiserem saber como, aí você pode me chamar no zap para fazer qualquer pergunta, qualquer coisa, ou qualquer tipo de orientação, e aí a gente dá o encaminhamento, certo? Tá bom, então. Qualquer dúvida, zap, zap, zap.